Olá, Oi, Bela, tudo bem? tudo e você? Tudo jóia. Que bom, que bom, que bom. Deu uma paralisação, peraí. Deixa eu só arrumar aqui. Tá bom. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem também? Sim, tá tranquilo. Então tá bom. Bom, então a gente vai começar. Eu sou Alegriô e mais um Não Me Apresse que eu estou lendo, Bibliotecas. Esse é o episódio 9 e hoje a gente está com uma convidada muito querida, que é a Bella Wild. Bella, eu vou pedir para você se apresentar e aí eu vou explicar para as pessoas que estão nos assistindo como vai funcionar a nossa conversa. Tá legal, tá legal. Meu nome é Bella Wild, eu sou drag queen. Também, quando não estou de drag queen, eu sou historiador, músico. E atualmente, aproveitando aí a quarentena, eu tenho colocado as minhas pesquisas também no YouTube. Então, entrei na carreira ali de youtuber também, para poder juntar as pesquisas e os estudos que eu faço como Vitor, como menino, cis, junto com a minha personagem, que é a Bela, que faz, enfim, performances musicais, pesquisas históricas, receitas históricas, e é isso aí. Obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Imagina. Bela, nossa conversa vai funcionar da seguinte forma: eu vou te fazer quatro perguntas e você vai poder me devolver uma delas, com exceção da primeira, que é essa que eu vou fazer agora, que é como se formou a sua biblioteca. Nossa, que pergunta difícil, né? Eu acho que assim, o meu hábito de leitura, na verdade, surgiu na minha adolescência, por volta de uns. Quando eu tinha acho que uns 13, 14 anos, é, eu tive a minha fase meio gótica, né, no caso. E, na verdade, uma prima minha me apresentou os livros da Anne Rice. E esses livros, para mim, foram super importantes na minha formação. Pelas personagens, pela linguagem. Eu acho que foi através deles que eu me apaixonei pela literatura mesmo. E aí, a partir daí, a minha coleção começou, antes que era só, né, livros didáticos da escola, aqueles livros de vestibular, ela foi expandindo para essa literatura de fantasia, de terror. E aí, aos pouquinhos, depois que eu entrei na faculdade de História, eu percebi que o que eu queria estudar era essa interconexão entre história e literatura, história e ficção. E aí minha biblioteca desembestou, assim, porque aí eu entrava no estante virtual, entrava em promoções, aquelas promoções de livros universitários, e daí para frente foi só juntando, assim, acumulando, porque não era mais, era com aquela desculpa de que agora eu tinha os livros como fontes históricas também. Então eu podia acumular o quanto eu quisesse sem me sentir muito culpado. Agora não tem muito espaço para colocar os meus livros, mas foi assim que ela foi se formando. Foi um pouquinho, como que eu posso dizer? Foi uma boa desculpa que eu encontrei academicamente para poder ser um pouco acumuladora da literatura. Mas eu acho que foi mais ou menos assim. Eu vou fazer uma pergunta mais difícil ainda, talvez. Você lembra do primeiro livro que chegou aí na sua biblioteca? O primeiro livro. Olha, eu tenho um livro, ele está guardado em algum lugar aqui, inclusive. O primeiro livro que eu tenho lembrança é um livro que minha mãe me deu quando eu era pequeno. Que eu sempre gostei de Halloween, sempre gostei de vampiros, sempre, sempre, assim. Eu sempre gostava do monstro, do vilão, enfim. Acho que faz parte da gente como sigla, né? Como uma das letrinhas da sigla, se identificar com essas criaturas que são as criaturas escondidas da sociedade, mas que têm o seu charme, o seu poder. E o livro que eu tenho lembrança é um livrinho de vampiro que ele era um pop-up, na verdade. Então era a festa de aniversário do Drácula. E cada página que você abria era um monstrinho preparando alguma coisa pro Drácula. Então tinha a múmia preparando ponche, sei lá, o lobisomem preparando um presente também. E esse é o livro mais antigo que eu tenho lembrança, assim, de estar do lado da minha mãe lendo esse livro para mim, e aí eu guardo ele com muito carinho até hoje, até. Então eu sempre tive um pezinho aí nesse. Mas é o que eu tenho lembrança, não sei se é o primeiro, mas é o que eu cuido com mais carinho, assim, que fica guardadinho, né, para não sofrer nenhum Mas dano. ele tá fácil aí para a gente ver. Ele tá. Deixa eu ver. Ele tá pra cá. Eu vou pegar pra vocês. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Achei. Vamos lá.
É esse daqui, ó. Ele se chama Drácula, um livro abraba de arrepiar. Bacana. Então ele, eu não sei nem se ele tem a data 93, 93, se eu não me engano. Então você tem, por exemplo, aqui tem a múmia, né? Ela está preparando alguma coisa para o Drácula e do lado a gente tem são mini poeminhas assim. Então ele me influenciou muito nesse sentido. E o que eu mais gostava, na verdade, era o final que a gente tinha o Drácula em pop-up no livro. E esses livros são muito legais, né? Porque eles são interativos, então assim, não é só a leitura, assim, você tem um outro embate com o livro que é quase físico mesmo, né? Sim, e ele me ajudava a entender essa. Porque eu acho que para criança, por mais que as crianças sejam mais imaginativas, né? Eu acho que os adultos, assim, a gente perde às vezes um pouquinho disso, mas ele ajudava a entender essa tridimensionalidade do livro mesmo, né? Que o livro, a minha imaginação pode preencher essas lacunas. Né? Então, eu queria saber o que estava atrás da aba. E por mais que minha mãe lesse várias vezes, e depois eu ficando mais velho conseguisse ler aos pouquinhos, era sempre interessante descobrir essa surpresa, né? Usar a imaginação para continuar a história na minha cabeça. Então, eu gosto muito, muito mesmo assim desse livro. Eu guardo ele com muito carinho. Bela, eu acho que eu vou até emendar um pouco, acho que talvez a próxima pergunta tenha até um pouco a ver com esse livro aí, que é o embrião da Hum. sua biblioteca, ou um dos. E aí eu queria te perguntar assim, a literatura te influencia como artista? E aí eu queria que, se você tem lembrança, ou se você tem algum livro que te influenciou fundamentalmente para você ser a artista que você é. Eu acho que assim, a literatura sempre me influenciou muito. Inclusive, é muito engraçado, eu aviso meus amigos até, eu tomo muito cuidado com o que eu estou lendo, porque daí eu começo a viver fases na minha cabeça. Então, na época da faculdade que eu estava pesquisando Frankenstein, por exemplo, eu estava muito envolta nessa literatura de terror. Então, eu sentia que eu era uma pessoa mais sóbria, até no jeito de se vestir. Eu sou muito influenciada nesse sentido, assim. Então, eu tento sempre me alimentar da literatura para que ela me traga pontos de vista, vocabulários que eu não tive contato até então. Eu acho que eu sei que vai soar até repetitivo, mas os livros da Anne Rice mesmo, esses livros do século dos anos 90 que lidavam com essa mitologia do século XIX, então livros de vampiro, de monstros, enfim, eu sinto que foram livros que me ajudaram muito a desabrochar artisticamente no sentido de identificação mesmo e representatividade. Eu não me sentia representado como menino, né, cis, eu não me sentia representado nos livros que eu li até então. Por mais que eu gostasse de Machado de Assis, por exemplo, ou todos esses livros mais clássicos que a gente lê na escola, não existia um personagem queer, um personagem gay, um personagem afetivamente envolvido com alguém do mesmo gênero, do mesmo sexo, por exemplo. Então, esses livros me ajudaram nisso, principalmente esses livros do romantismo, né? Então, Lord Byron, Oscar Wilde, que flertavam com isso. Inclusive, meu nome é Bella Wilde, da minha drag, por causa do Oscar Wilde, é daí que eu roubei esse sobrenome. Me ajudaram a conseguir achar um espelho em que eu pudesse enxergar isso através dos tempos também, né? Que não sou só eu que sinto, por exemplo, a solidão de um adolescente gay, né? Não era eu só que sentia isso. Isso já existia nos livros, isso existia em vários personagens. Eu sinto, inclusive, estou fazendo aqui uma deformaçãozinha, mas recentemente eu estava fazendo uma pesquisa e lendo sobre, por exemplo, o pessoal que gosta de mangá e anime e que também toma contato com a cultura queer a partir dos yaois, yuris. Então eu acho muito legal isso. A literatura também traz essa representatividade que, pelo menos nos anos 90, nos anos 2000, não chegava tanto até mim, através da televisão, por exemplo. Acho que agora com o Netflix desinvestou, entendeu? A gente consegue ter contato aí, por exemplo, séries que nem Sex Education, que é super, assim, legal para os adolescentes assistirem. Mas para mim Sim. chegou atrelado com a ficção, essas personagens, essas representatividades. E aí isso aparece na Bela nesse sentido. Por mais que eu seja uma drag retrô,
por exemplo, hoje eu tô com cabelo colorido e tudo mais, eu sempre tenho um pezinho na sobriedade, numa coisa Mortícia Adams. Eu gosto muito disso, né? Isso tem muito a ver com a pergunta a próxima pergunta que eu vou te fazer, mas antes eu queria então, já que você citou a Anne Rice, e aí você deve ter os livros dela aí pertinho de você, eu queria que você mostrasse, talvez, então, qual que foi o primeiro que você leu. Você começou na ordem, você pulou a ordem, como que você chegou na Anne Rice? O primeiro livro que eu li foi o Entrevista com o Vampiro mesmo. E, inclusive, ele me ajudou muito, porque o primeiro que eu li mesmo foi a tradução da Clarice Lispector, que inclusive ganhou uma edição belíssima da Rocco esse ano. Poucas pessoas sabem, né, que a Clarice traduziu Entrevista com o Vampiro quando chegou no Brasil, através da editora Rocco. Então essa foi a primeira que eu li, assim, a primeira edição. Ainda sem entender muito bem, eu lembro, é muito engraçado, porque toda vez que eu lembro do Entrevista com o Vampiro, eu lembro de uma metáfora específica que eu não entendia, porque eu não tinha contato com a literatura. Então eu lembro de um capítulo em que o Louis, o protagonista, falava assim, o véu da noite, o véu da noite. E eu lembro muito disso ficar na minha cabeça e eu falava, eu não entendo, que véu é esse? Como assim, que véu é esse? E aos poucos, lendo essas metáforas, essa linguagem romântica, enfim, todas essas figuras de linguagem, eu consegui interiorizar. E aí agora, quando eu releio, toda vez que eu chego nessa passagem, eu me lembro de estar lendo adolescente e ficar assim, embasbacado de não entender que véu era esse. Eles estão falando de que véu? Porque eu imaginava um véu. Eu não entendia que aquilo tinha a ver, né? E aí, depois, enquanto eu estava estudando inglês também, eu lembro de ir na biblioteca da escola de inglês e eles tinham essas edições pocketbook da Anne Rice. Tá. E eu fui pegando os livros da Pocketbook e, inclusive, vinha tudo adesivado, né? Com o nível que você tinha que estar para poder pegar emprestado o livro. E era um nível avançado. E eu lembro que a moça da biblioteca falou assim, olha, eu não sei se você vai entender esse livro, não sei o quê. E eu falei, não, eu quero pegar esse daqui. E lendo Anne Rice também em inglês, histórias que eu já conhecia, livros que eu já conhecia, eu consegui construir o vocabulário também de outras línguas. Então, esse é um atalho que eu sempre faço também. Eu atualmente estou estudando japonês. Eu comecei a estudar japonês na quarentena. E eu estou tentando achar edições de livros, é claro que simplificadas, porque eu estou sendo alfabetizado na língua, mas edições de livros que eu já conheço. Então, Harry Potter, Anne Rice, para que eu possa tomar vocabulário dessas histórias que eu já sou familiarizada. Então, eu faço muito edição em espanhol. Essa edição Você é acha difícil. Você acha que a adaptação cinematográfica faz jus ao livro? Eu também li essa tradução da Clarice Lispector, assim, e eu tenho uma lembrança que... Eu queria que você respondesse da adaptação cinematográfica, porque eu tenho uma lembrança que eu tinha do livro e eu falo já já. Olha, eu gosto muito do filme. Eu acho que o filme foi a minha porta de entrada também, assim, vamos dizer. Eu vi cenas do filme primeiro com a minha prima, que minha prima era do movimento gótico, assim. Eu também fui na minha adolescência. Então, eu lembro de assistir o VHS com a minha prima, e aí eu fui atrás do livro. E para mim, Tá. eu gostava muito do filme já. Aos poucos, depois eu fui vendo que a Anne Rice, né, ela esteve muito envolvida na escritura do roteiro. Então isso é muito legal. O universo dela foi bastante respeitado, vamos dizer assim. Apesar dela não gostar do Tom Cruise como Lestat. Ela, desde o começo, assim, infernizou os produtores e depois ela se arrependeu e pediu desculpas, porque ela não queria, ela queria o contrário, que o Brad Pitt fosse o Lestat. Mas... eu acho muito legal, assim como Harry Potter tem uma adaptação legal, né? Agora, estão me pedindo para falar da Rainha dos Condenados. A Rainha dos Condenados, aí temos um problema, tá? A Rainha dos Condenados, eu não gosto daquele filme, gente. Não gosto, não tem nada a ver com os livros, assim. E não sou eu sendo puritana, purista dos livros da Anne Rice. Juntaram todas as histórias, assim, mas amassaram, amalgamaram, enfiaram num filme ali. E eu acho um filme muito engraçado. Eu assisto, mas eu acho engraçado esse filme, assim. Eu não li A Rainha dos Condenados, mas eu também não gostei do filme. E numa entrevista com um vampiro, é muito engraçado quando você cita o Tom Cruise, porque é quando eu começo a gostar dele como ator e eu odeio o Louis. Era só isso que eu queria falar. Eu acho o Louis muito chato, mas enfim.
E adoro a Cláudia. Adoro o personagem da menininha, que assim, no livro ela é menor, né? Ela tem 4 anos, se eu não me engano, né? E aí na adaptação do cinema, lógico que não daria, de repente, para uma menina de 4 anos. Mas enfim, eu gosto bastante. Ela é um espelho, né? Eu acho que depois mais velho, e lendo sobre também, é no espelho do luto da Anne Rice. A Anne Rice perdeu uma filha com a idade da Cláudia para leucemia, se eu não me engano. E aí ela que escreveu o livro logo em sequência. Então a Cláudia também é uma forma dela lidar com o luto dela. E é muito curioso porque eu acho que o livro desafia a gente, a obra, na verdade, o filme também, desafia a gente a pensar essas coisas, né? Gente, uma criança vampiro, como é envelhecer, mas não envelhecer, né? Esse tipo de coisa, assim, coloca a temporalidade em questão. Eu acho muito curioso nesse sentido. E o curioso é, né, aproveitando o ensejo aqui também, eles vão lançar uma série, que eu sei, ela e o filho dela estão, a Anne Rice e o filho dela estão trabalhando numa adaptação para transformar os livros numa série, a lá Game of Thrones, assim, com toda a mitologia ali sendo contada desde o começo. Eu acho que vai ser o Vampiro Lestat o nome da série, alguma coisa assim. Não tenho ideia de estreia, mas já estou ansiosíssima. Estamos ansiosos também. E dentro disso tudo que a gente está falando, então e dentro desse universo dos vampiros, que eu sempre acho que são personagens que estão acima de se enquadrar dentro de uma caixinha, principalmente dentro dessa caixinha da sexualidade, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que existe literatura LGBTQIA+? E se sim, qual que você acha que é a importância dessa literatura dentro do nosso contexto social e políticos atuais? Eu acho é uma pergunta complicada no seguinte sentido. Eu acho que existem dois tipos de literatura queer, vamos dizer assim, para usar um termo mais geral, né? O que eu considero, na verdade, o melhor tipo de literatura é esse tipo de literatura que traz a representatividade, né? Que faz a gente, que me fez poder enxergar sendo adolescente a minha sexualidade colocada num contexto diferente, que não era um contexto em que alguém estava se escondendo, né? Vamos dizer assim, não estou falando mal, por exemplo, do Ateneu, não estou falando mal do Ateneu, mas se você lê o Ateneu, você vê que é um homoerotismo ali colocado numa sutileza de uma época e tudo mais. No Entrevista com o Vampiro, isso está colocado muito mais explicitamente. E isso para mim foi importante, porque eu me sentia lendo, sei lá, 50 tons de cinza, né? Só que eu estava lendo uma relação afetiva entre personagens do mesmo sexo, do mesmo gênero. Então, eu acho que existe, mas a gente também tem que tomar cuidado com, inclusive, polêmicas que estão atualmente, né, em voga, com queerbaiting, que é quando, por exemplo, né, você é uma autora que você cria uma história de bruxos, e aí você lança livros sobre bruxos, e não tem personagem gay nenhum, lésbica nenhuma, e aí, de repente, anos depois, todos eram gays e só você não sabia. Isso eu acho Tá, problemático, porque isso não, aquele universo possibilitou a expressão de várias crianças e adolescentes enquanto estavam crescendo, claro que sim. Mas esse universo não trazia esse tipo de expressão representada. Então eu tomo um pouco de cuidado com a literatura LGBTQIA+, revisionista, né, em que você lança um livro, o livro faz sucesso, depois você fala, existiu uma mensagem ali escondida que eu estava falando sobre homofobia. E aí às vezes você olha e fala, mas tava mesmo ou você tá falando agora? Porque não tem problema você falar agora. Só que fala que você tá. tá falando agora, né? Eu acho importante a literatura como ferramenta de resistência, né? Terminando de responder a pergunta, porque ela coloca em voga várias discussões que são importantíssimas. E hoje em dia, com a internet, eu acho que essas discussões elas se espalham muito mais rapidamente. E isso que é mais incrível nela, assim. Eu sempre acredito que a literatura é capaz de modificar pensamentos e trazer vivências, né? E eu acho que o mais importante também é que quem lê se coloca às vezes numa pele que não é sua. Então eu posso ler um romance LGBTQIA+, sem ser gay, sem me identificar com nenhuma letrinha da sigla. É Mas, importante para mim usar a literatura nesse sentido também, como uma ferramenta de empatia, de criação de discussões, enfim.
mas eu queria te cutucar um pouquinho mais dentro Ai, dessa questão mas foi LGBTQIA+. mesmo. Ah, tá. Posso perguntar? Pode, pode. Então, eu queria te cutucar um pouquinho mais, na realidade. Quando eu fiz a pergunta, eu também estava pensando numa questão que é a seguinte. A gente dá para classificar a literatura? Essa era uma questão. E a outra questão é que a gente tem ali escritores gays, porque também tem uma parte ali das pessoas que discutem literatura que fala assim, ah, mas não dá para falar que é, a literatura não é melhor porque o escritor é gay, ou não é melhor porque o escritor é negro, ou isso é uma chatice, todas essas coisas. Então, minha pergunta também tinha um pouco a ver com isso. E aí, estava até pensando no Oscar Wilde, Uhum. que em 2000, ele foi condenado, né, por conta da sua sexualidade ali, porque tinha uma relação com outro homem, numa época que isso era proibido. E ele foi preso por conta disso. Surge um livro até bem importante, né, que é o De Profundis, que é quando ele escreve lá uma carta que dura quase 2 anos. E o Oscar Wilde, ele é perdoado pela coroa britânica em 2017 por ser gay. Uhum. Só que aí eu fiquei pensando que, na realidade, não deveria ser a coroa britânica que deveria ter pedido perdão para o Oscar Wilde e não eles terem perdoado o Oscar Wilde. Com E também pensando certeza. que, às vezes, o escritor é gay, mas não necessariamente ele também faz uma literatura homoerótica, né? Então, sei lá, a gente pode pegar o Truman Capote, que às vezes vai ter, às vezes não vai ter. A gente pode pegar o próprio Oscar Wilde no teatro, que às vezes tem personagens, às vezes não tem. Enfim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que a literatura ela é um subproduto da sociedade, né? E, inclusive, essa minha abordagem de pesquisa como historiador é a seguinte, né? Que todo autor, ele é um ser histórico. Então, todo autor carrega, inevitavelmente, na sua literatura, códigos de linguagem e, vamos dizer assim, padrões sociais que ele internalizou, né? Então, eu acho que, assim, claro que uma coisa não tem a ver com a outra como causa e consequência, né? Não é por eu ser LGBT que tudo que eu escrever tem que ser LGBT também. Mas por eu ser LGBT, tudo que eu escrevo tem uma conexão com a sigla, vamos dizer assim, porque parte de mim, né? Então, carrega as minhas vivências, todos os códigos que eu coloco lá, por mais que eu não toque explicitamente nesses pontos, eles vão trazer mensagens de vivência para mim. Eu falo isso porque eu acho que a gente não pode deslocar, né, o autor da obra nesse sentido. Eu acho super importante. Essa é a minha abordagem, inclusive, porque tudo que eu vivo aparece no meu discurso agora, nessa entrevista, falando, conversando, e inevitavelmente isso vai aparecer em tudo que eu escrever. É... Inclusive falando como músico, né? Se a gente parar para pensar na música como narrativa, por exemplo, as baladas, as canções que contam uma história, né? O que diferencia uma balada num piano, num jazz dos anos 40, por exemplo, de um funk de hoje em dia, que conta também toda a vivência daquele eu lírico que está falando, né? Então, são narrativas. E essas narrativas são indissociáveis para mim deste autor que produz essas narrativas, né? Então, depende muito, porque também tem o outro ponto da discussão que eu acho importante, que é o livro, voltando também, querendo ou não, na J.K. Rowling, o livro não vive só nas mãos de um autor. A gente sabe hoje em dia que o livro ele vira uma apropriação cultural, e aí ele é consumido, mastigado, fagocitado, deglutido de diversas formas, principalmente hoje em dia na internet, em que é fácil você, por exemplo, pegar uma personagem que você gosta, construir uma história em cima, uma fanfic, se você quiser, e lançar na internet. Então, as pessoas têm uma possibilidade muito maior de participar de imaginários coletivos, compartilhados. Então, também tem a outra ponta, que eu acho que é legal, da gente pensar que, às vezes, né, novamente, um livro não traz nenhuma dessas temáticas, mas alguém se enxerga nessas temáticas lendo um livro. E isso a gente não pode dizer também que não é válido. Por mais que o autor não quisesse falar daquilo,
alguém leu e entendeu aquilo. Sim. Então, a gente pensar também no leitor como essa linha final aí de produção de uma obra, de vivência de uma obra. Não sei se eu respondi direito, não sei. Eu acho bastante importante no momento que a gente está vivendo também é, a política afirmativa. Então, realmente, porque é isso que a gente está falando, né? A gente está falando também, desde que a gente começou essa conversa, a gente está falando de uma certa forma de representatividade, de se Uhum. ver representado. E eu acho isso muito importante. Mas toda essa pergunta veio para também te fazer uma, para te falar o seguinte: que livro, que autor você tiraria literalmente do armário? Ainda pensando nessa questão, então, da sexualidade e que tem aí no seu armário. Então, que livro que você acha que de repente trataria dessas questões ou da representatividade? Enfim, você já citou Anne Rice, mas teria algum escritor gay dentro do seu armário? Sim, eu tenho, por exemplo, um escritor que eu amo, 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 e ele é assumidamente gay, é o Christopher Isherwood, que escreveu contos, né, sobre Berlim na época do pré-guerra e durante a guerra. Inclusive, um dos livros dele de contos é o Adeus a Berlim, e o Adeus a Berlim deu origem ao musical Cabaré, por exemplo, com a Liza Minnelli, enfim, um dos capítulos do livro lá de contos. Maravilhoso. Mas o Christopher Isherwood também é um autor que eu amo e recomendo assim terrivelmente, porque ele tem tanto livros de ficção quanto livros de memórias, em que ele pega os diários dele e vai publicando trechinhos meio selecionados, contando a relação deles com os amigos. O interessante do Isherwood é que ele viveu numa comunidade queer, tanto com alemães quanto com ingleses, né, que são conterrâneos dele ali, e é curioso você ver como, por exemplo, Berlim era libertária antes da ascensão do fascismo, né, e do nazismo. Então, como as pessoas realmente brincavam com essa questão de gênero, frequentavam os cabarés, existiam relações homoafetivas abertamente em público. Então, é curioso você ver recortes históricos, por exemplo, de alguém que vivenciou aquilo, né, porque ele conta aquilo em primeira pessoa, que nem sempre chegam até nós. Claro que isso vai chegando aos poucos. Hoje em dia, eu acho que assim, de 2010 para cá, isso tem aumentado muito, assim, esse tipo de narrativa. Mas até então, a gente sempre coloca na cabeça essas vivências mais trágicas, né? Por exemplo, que nem do Oscar Wilde. Então, que basicamente ser gay antigamente era assim, você pensar só no leito de morte daquela pessoa, na depressão dela, na solidão dela. E esses autores, como o Christopher Isherwood, trazem esse tipo de vivência de falar assim, eles tinham amigos, eles tinham um círculo social, eles riam, eles se divertiam, eles bebiam, eles iam pra praia juntos, eles transavam, sei lá, no mato, se quisessem. Então, é muito curioso você ver que, poxa, essas pessoas também eram felizes. Assim como nós, hoje em dia, vivemos numa sociedade que nem sempre a gente consegue se expressar totalmente, né? Eu, obviamente, estou assim de bela e faço shows e apresentações, mas assim, quando eu pegava metrô montada, eu às vezes morria de medo, né? Eu não me sentia totalmente em segurança. Então, por mais que a sociedade seja libertária em alguns aspectos, a gente pode pensar também que, mesmo vivendo com medo de algumas coisas, a gente, como pessoa, também circula, né? Sim. Então, eu acho que ele é um dos autores assim que eu mais recomendo para quem quer trabalhar esse tipo de questão. O próprio Raul Pompeia, eu adoro ele também. Acho o Ateneu um livro lento, mas que eu gosto muito, mais lento. Literatura nacional, que é importante também, né? E você sabe que o Isherwood, é engraçado isso, porque é um escritor que eu gosto bastante, né? Tem aquele filme lindo do Tom Ford, A Single Man, Um Sim, Homem Só, né? E direito, o Isherwood, dos ele direitos de amar, não lembro em português. Uma coisa assim. Sim. não lembro também. Mas eu lembro que eu entrei em contato com Aishu por causa de um poeta que eu amo, que é o Oldin, que foi ali um companheiro dele uma época tal. E, e o Aishu, engraçado nas memórias dele, né? Eu li por conta do Gore Vidal, que também era amigo.
ele fala que ele só realmente liberou a sexualidade dele quase depois dos 30 anos, se eu não me engano, se me corrige se eu estiver errado, em Berlim, porque justamente era o lugar que era mais libertário e todas essas coisas, enfim. E ele tem uma memória, tem um trecho das memórias dele que são incríveis, assim, que eu gosto. Eu acho que é no Christopher and His Kind, é uma coisa assim. Eu não sei se é nesse livro que ele fala, mas em que ele vai parar, eventualmente, numa clínica de estudos sexuais da Alemanha. E ele fala dos pacientes que estão lá, e não são pacientes, porque quando eu falo assim, parece que é assim, American Horror Story, né? Asilo, tá todo mundo preso, acorrentado, e não é, são pessoas queer. Então você vê que ele tá trazendo relatos de travestis, mulheres trans, bissexuais, pansexuais, tudo nessa clínica. E você vê como que a pesquisa alemã era avançada nisso tudo, né? Não é à toa que Freud desenvolve toda aquela teoria de sexualidade e tudo mais. Mas depois isso desemboca, né, em questão de décadas no que desembocou, né, numa eugenia. Então, é curioso a gente pensar... Por que eu falo isso? Porque eu acho que a gente está vivendo um momento um pouco complicado, né, e um pouco, às vezes, até desesperançoso, mas como historiadora eu não consigo deixar de pensar que sempre existe essa tempestade antes da calmaria, assim. E no meio dessa tempestade, muita coisa importante está sendo discutida. Então, às vezes, a gente se assusta com o trovão e acha que a gente não vai ter força, né, contra essa monstruosidade que está vindo em nossa direção. Mas é com medo do trovão que a gente constrói muita coisa, que a gente levanta uma casa do zero em 3 dias para poder se proteger da chuva, por exemplo. Então, eu acho Verdade. super importante, não estou passando pano e justificando esses horrores que estão acontecendo, mas a gente pensar que é na nossa bolha, né, com os nossos amigos, com as pessoas que dividem o mesmo valor que nós, nas discussões, que a gente vai conseguir criar um futuro melhor também. Então, para a gente não se assustar só com tudo que está acontecendo. Acho que no meio do caos que a gente acaba construindo ali outras questões. Com Bela, eu vou para a próxima pergunta. Acho que essa talvez seja um pouquinho mais fácil. Hum. Você tem algum gênero literário preferido? Ah, e antes de você falar do gênero literário preferido, eu ia te falar para você mostrar um livro do Eichmann, se você tem algum livro dele aí perto. E Tem, aí, sim, deixa eu encontrá-lo aqui só. Ué, cadê o Adeus a Berlim? Ai, eu não sei onde ele tá, não, tadinho. não, tudo bem então, Bela, não é nenhum problema. Eu não sei onde ele está, coitadinho. Mas, eu tenho um deles, por exemplo, que está mais acessível aqui, ó. Eu tenho um deles que é Os Destinos do Sr. Norris, né, que é um livro em que ele conta ainda mais essa questão da Segunda Guerra. Ele retrata uma amizade entre 2 estrangeiros, eles vivem em Berlim. Então, eu super recomendo, inclusive tem adaptações, né, não só cinematográficas, mas o Christopher and His Kind tem uma adaptação da BBC, se eu não me engano, com o ator que fez Doctor Who, eu esqueci o nome dele agora. Lembro. Mas é uma adaptação ótima que retrata justamente essa vivência aí em Berlim dessa época, enfim, toda essa questão da sexualidade. Em relação... Esse está na minha fila. Oi, não vi, desculpa. Esse está na minha fila, ainda não li, mas ele está aqui separadinho. Ele é muito legal, eu super recomendo, assim. E a editora Brasiliense tem traduções muito bacanas, assim. Eu sei que são livros antigos, né, mas a tradução deles eu gosto muito, assim. E é curioso a gente pensar que o Christopher, ele conseguiu trazer também o Adeus a Berlim, né? Ele abre com uma frase que é muito icônica para mim, que eu adoro, que ele fala: eu sou uma câmera. E eu registro, né? É mais ou menos assim, estou parafraseando, mas eu registro aquilo que acontece na minha frente. Então é muito curioso você ter um autor em primeira pessoa que assume esse tipo de tecnologia, né? Eu acho que ele é muito pioneiro nesse sentido. Eu sou um autor em primeira pessoa, eu não estou fazendo um diário, eu sou uma câmera. É uma responsabilidade muito grande a gente, como ser histórico, conseguir ser uma câmera e conseguir registrar, através da nossa lente, a realidade, os acontecimentos, né? Então, eu acho que é um convite muito legal. Não, e é engraçado como o Christopher Ashwood é um autor tão adaptado para o cinema, né?
Ele começa o Adeus Berlim falando isso, mas ele realmente é um autor que é muito ali revisitado ou requisitado por esse meio que é o cinema. Sim, sim. Bela, Eu vou te responder dos gêneros, né? Não respondi dos gêneros literários. e só para lembrar, se você tinha um gênero preferido, e aí para você indicar um livro, então, do seu Olha, gênero preferido. eu gosto muito de fantasia, de ficção de terror, assim. Mas fantasia, para usar um termo mais aberto, eu gosto muito de livros de fantasia. Dentre eles, tanto a ficção científica quanto essa fantasia fantástica, vamos dizer assim, é o que eu mais gosto. Eu acho muito legal quando uma narrativa traz um elemento fantástico, às vezes como uma metáfora ou como uma discussão a ser desenvolvida, assim. Dos livros que eu teria para recomendar, eu vou recomendar um, inclusive ele está até aqui, que eu gosto muito, eu acho ele super relevante hoje em dia com discussões que estão acontecendo no Facebook, que é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. A Mão Esquerda da Ah, Escuridão, ele é um livro de ficção científica, ele é de fantasia também, só que ele é um tipo de ficção científica que a gente chama de space opera. Ele é sobre o espaço, vamos dizer assim. A cidade já vai pensar, meu Deus, Star Wars. Não tanto assim. A Ursula Le Guin traz um protagonista que ele é um colonizador de um país, de um planeta, perdão, que está buscando, então, criar alianças colonizatórias em outros planetas. E este homem, que é um homem cis, por exemplo, isso é curioso, ele cai neste planeta em que não existe gênero. O gênero não existe nesse planeta. Porque as criaturas que vivem nesse planeta, elas têm dois gêneros. O gênero é determinado a partir das relações que elas estabelecem. Então, por exemplo, eu sou a gênero nesse sentido, eu sou essa criatura que convive com ele, com quem ele vai contar para estabelecer essas relações políticas, e essa criatura explica para ele que, sendo a gênero, este planeta se estabelece da seguinte forma: se eu crio uma relação com você, a partir da química dessa relação, os gêneros são estabelecidos. Ainda é um livro binário, mas é curioso nisso. E se eu estabeleço uma relação com outra pessoa, os gêneros podem ser opostos. O esse que é livro é de mais... quando? Esse livro, ele é dos anos 80, se eu não me engano. Deixa eu E só também conferir. é uma discussão que está sendo ali antecipada, né? Sim, sim. Eu acho que ele é dos anos 80. Perdão, dos anos 70 ele é. Aqui está o copyright de 1969. Mas É, faz, mas faz sentido ele ser dos anos 70. Eu acho que nos anos 70 a gente talvez tenha essa liberdade de sim. discutir as coisas ainda, né? E o que eu mais gosto dele é assim, eu acho mais legal, quem tiver fluência, eu recomendo que leia em inglês, porque em inglês eles conseguem usar pronomes neutros, né? Então, essa tradução não opta por isso, e essa tradução é de 2014. Então, assim, ainda não existia muito bem essa discussão colocada de pronomes neutros. Mas, esse livro, o que eu mais gosto como historiador também, ele tenta trazer uma discussão de uma sociedade que, se não Olha, é... alguém te corrigiu falando que é dos anos 60. Ah, dos anos 60, perdão. Eu vi o copyright aqui, ele estava falando 69. Não, então deve ser anos 60 mesmo. Mas tudo bem. Ele traz uma discussão que é muito interessante, que é a seguinte: se você vive num mundo, num planeta, em que não existe o gênero com essa binaridade, o nosso sistema político atual não funciona mais. Porque não existe, por exemplo, o patriarcado ou o matriarcado, porque não existe gênero. Então, as relações hierárquicas sociais, elas são todas diferentes. E o que eu mais gostava desse livro é isso, ela confundia muito. E como nós somos o protagonista, e nós somos deste mundo que é binário, que é patriarcal, a autora tenta trazer esse tipo de discussão para nós, explicar para a gente como que seria esse mundo. Então, além de ser um livro de ficção científica, ele é meio que um tratado de sociologia, vamos dizer assim. Então, eu acho muito, muito, muito legal, assim. Aí, tá vendo? Alguém falou aqui da dificuldade de pronome neutro. Realmente, essa discussão não estava colocada ainda na época de tradução desse livro. Então, talvez, né, precisemos de uma nova tradução para que esse livro possa... Nossa, achei super interessante. Vou pesquisar, enfim. E, Bela, a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa.
E aí, a gente chegou no momento que você pode me devolver uma dessas perguntas que eu te fiz, com exceção da primeira, ou alguma pergunta da sua curiosidade sobre a minha biblioteca, ou sobre meus gostos literários, enfim. Eu queria te perguntar, é uma pergunta esquisita, mas se teve algum livro que você leu até o final com aquela esperança de que, assim, aqui tem uma mensagem secreta, porque você projetou, esperou tanta coisa, e quando esse livro terminou, você falou assim, acho que eu vou buscar isso em algum outro lugar. Não vou dizer que o livro te decepcionou, mas algum livro que, assim, a sua leitura dele estava tão mais em ebulição do que a própria narrativa desse livro. Teve algum livro que você se sentiu assim? Bela, nossa, que pergunta difícil. Vou te falar. É uma pergunta difícil porque eu tenho uma relação com os livros que é meio estranha também, né? Eu geralmente escolho um livro ou porque geralmente os clássicos não tem muito como errar, e geralmente também eu leio os clássicos que ali me chamam, por exemplo, eu adoro os clássicos onde tem personagens femininas, então eu adoro Ana Karenina, adoro Ana Bovary, Madame Bovary, Dama das Camélias, então são coisas que não me decepcionam. É, mas eu tenho uma relação com o livro que é o seguinte: eu, quando não conheço o livro ou não tenho uma indicação, eu preciso abrir o livro e me apaixonar por alguma coisa de imediato nele, alguma frase, alguma coisa, para aí sim poder levar ele para minha casa. E eu posso te falar que eu nunca tive essa decepção. Talvez eu Que seja um bom! sortudo. Talvez eu seja um sortudo, porque de verdade eu acho que não tenho, assim, que eu me lembre. Nem de autor, estou pensando num autor agora que talvez que eu esperava mais e que talvez não tenha sido tudo. Ah, tem um. Achou? Ah, tá. Mas é um personagem que eu particularmente gosto dele enquanto pessoa, mas eu esperava muito mais do senhor Jack Kerouac, por exemplo. Hum, Então, a literatura dele não me super tocou, tanto quanto a vida dele me toca, por exemplo. Então, tanto quanto as relações dele me tocam, acho que é um homem bem avançado para a época dele, é um homem casado, mas aí está ali no meio de um círculo de escritores também gays, bissexuais. Ele próprio, em algum momento, tem uma relação ou algumas relações homossexuais, mesmo sendo um homem casado e todas essas coisas. Acho que também é uma questão, ele nem, de novo, é quase como se ele não se enquadrasse em nenhuma questão que está posta. Ele só vive a vida. É, Ainda não encontrei isso na literatura dele, de verdade. Talvez as pessoas que estejam me vendo aqui falando de Jack Kerouac, que passar esse moleque tá louco. Mas de verdade, o que eu li dele não achei esse Jack Kerouac da vida. eu super entendo. E assim, e é curioso, né? Porque eu me senti. É um livro totalmente diferente, mas eu me senti um pouco assim, por incrível que pareça, com Drácula. Quando eu fui ler Drácula, e eu tinha tudo aquilo na minha cabeça, de, meu Deus, aquele filme, né? Do Coppola, tudo aquilo. E quando você abre o Drácula, não é aquilo. A Tá? apropriação cultural dele, as adaptações dele trouxeram tanta riqueza, um personagem super sedutor, blá blá blá, que o Bram Stoker não trouxe dessa forma, né? Então meio que ele fez, então tá bom, é legal, mas se eu quiser revisitar esse universo, eu vou assistir bem o filme do Coppola, assim, ainda mais porque o filme do Coppola dá pra passar 4 horas assistindo, né? Que ele tem, sei lá É quanto tempo de lindo. duração. Mas eu me senti um pouco assim também com Drácula, sendo que eu fiquei um pouco decepcionada. Sim. Bom, enfim, isso acontece. Belo, a gente tem agora, acho que 2 minutinhos só. E aí, eu vou te falar se você pode ali fazer, então, um panorama da sua estante e Posso. nos mostrar, talvez, algum livro que eu não tenha estudado e que algum livro que você gostaria de mostrar. Se tem alguma indicação que você gostaria de nos fazer.
Eu tenho, então, ó, vamos lá. Deixa eu só ver como que eu vou mostrar para vocês. Sem... Eu consigo virar minha câmera, né? Peraí. Então, deixa eu só desligar meu ring light. A minha estante, na verdade, ela fica dividida, né, entre história, que fica ali em cima, e a gente tem mais aqui para baixo os livros de história da ciência, que eu gosto muito também, que foi o que eu pesquisei na faculdade. E embaixo as minhas literaturas aí, que eu gosto muito também. Um livro que eu amei e que eu super recomendo é essa coleção de contos aqui, que chama Cocaína. Sei que é um título bem, né, polêmico, mas é uma literatura sobre os vícios elegantes da Belle Époque. Então, como que na Belle Époque se construiu também esse imaginário do vício em relação, por exemplo, às bebidas, às drogas, a tudo que alterava o estado de consciência, que no romantismo era incrível, e que depois, com a modernidade, acaba se tornando uma coisa criminosa, né? É algo que vai degenerar a vida de uma pessoa. Então, eu super recomendo, porque são contos curtos e super interessantes para a gente pensar como que foi essa transição dos estados alterados de consciência para a criminalidade aí que a gente acabou vivendo depois. São vários autores. A compilação foi feita pela Beatriz Rezende. A editora é Casa da Palavra, Literatura e Outros Companheiros de Ilusão. Eu super, além dessa capa ser maravilhosa, que eu adoro ela, né? A capa é linda, realmente. Eu acho que é isso, na verdade. Essa minha estante era uma sapateira. Quando eu me mudei para cá, era uma sapateira da antiga dona, só que os meus sapatos não cabiam aqui, porque eles eram maiores do que o número que ela calçava. Então eu transformei numa estante. Aí tá tudo meio socadinho, tá vendo, tadinhos? Tá tudo super organizado. Eu tô com inveja dessa estante. Tá super organizada. Mas é mais ou menos isso, assim. E aí, sempre que chega uma nova aquisição, né, eu tenho que abrir um pouquinho de espaço para ela, tadinha, e pensar em onde que ela vai se encaixar aqui, se é nos pocketbooks, se é nos de literatura, enfim. Eu acho que todo mundo que tem uma biblioteca ou que é amante de livros passa por essa angústia, né? Porque a gente também, sei lá, em algum momento a gente já não sabe mais aonde pôr os livros que vão chegando, né? E a gente não quer deixar, tadinhos, principalmente os livros novos, né? Eu tenho um carinho por eles de que eu não quero deixar eles escondidos, eu quero deixar eles próximos, assim, de mim. Então, às vezes, eles ficam do lado da minha cama por muito tempo. Mas eu tenho sempre tentado achar uma casinha para eles, assim, tadinhos. Entendo. Bela, então nossa conversa infelizmente chegou no final. Foi uma delícia ter você aqui com Ai, a fiquei gente. muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo convite. Amei. Só tenho a agradecer. E você quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Aí eu quero, gente, é o seguinte, eu sei que muitas pessoas quiseram colocar as leituras em dia aí na quarentena e às vezes não estão conseguindo, estão um pouquinho frustradas, mas o convite que eu faço é o seguinte, vivam na ficção um pouquinho, sabe? Às vezes assistir um Netflix também é legal, façam com que a ficção traga discussões para que vocês se coloquem em perspectiva. Nós somos seres das nossas próprias narrativas, nós somos protagonistas, né, das nossas próprias narrativas. E eu acho que a gente tem que começar a pensar também na nossa vida, às vezes um pouquinho como um livro, como um romance, valorizar as nossas aventuras, entendeu? A gente está naquele capítulo que a gente fica mais na bad, quietinha, fumando um cigarro na janela com a vela acesa. É o capítulo romântico, entendeu? Mas depois a gente já vai estar também no capítulo de galera. Então, assim, vivam a humanidade da ficção. Isso é muito importante. A ficção não é só lazer, a ficção também é humanidade. Tentem enxergar isso. Acho que é isso. Me perdi um pouco na minha mensagem, mas vocês entenderam, vai. A gente entendeu, Bela. Bom, obrigado. Um super beijo. Obrigada. E espero vocês na próxima, gente. Até logo. Beijo, tchau. Muito obrigada. Beijo a todo mundo que assistiu. Até logo. Tchau, tchau.